porque ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz o seguinte, João capítulo número 4, versículo número 1. Os fariseus ouviram falar de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. E era necessário, fala assim comigo, era necessário. Fala assim, Jesus achou necessário. Tá bom, gente? Jesus achou necessário passar por Samaria. Então, Jesus, ele achou necessário passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E olha que interessante, no versículo de número 6, havia ali um poço, o poço de Jacó. Fala assim, o poço de Jacó. Olha o que a Bíblia fala. Então Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta de meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço. E disse Jesus àquela mulher, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fala assim, ido comprar comida. No verso 9, a Bíblia fala assim que a mulher então samaritana lhe perguntou, como que o Senhor, sendo um judeu, olha só, como que o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo essa água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água do poço, ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como bem os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu. Olha o que Jesus disse no versículo de número 13. Jesus então respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, olha isso, gente, nunca mais terá sede. E ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, uma fonte, ou seja, você não só vai beber, mas eu vou tornar de quem beber uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, e que nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá e chame o seu marido, e então volte. E olha que surpreendente, versículo 17. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5, e o homem a quem agora você vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados, eles adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, em nem lugar nenhum. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, porque nós conhecemos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, no entanto, está chegado a hora, e de fato já
não vai, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que tu és o Messias chamado Cristo, que está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. E o que eu estou falando com você? Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que era o assunto, o que quer saber, ou por que estava conversando com ela. E então, olha só o versículo de número 28. E essa é a ênfase do que eu quero muito trabalhar com você aqui nessa noite, deixar Deus falar no seu coração. Então, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, aquela mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida para ele, né? Para esse cara, será que alguém trouxe alguma coisa? Alguém veio na frente, sei lá, deu uma comida para Jesus, pediu um iFood para ele? Versículo 34. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e concluir a obra dele. Você pode falar graças a Deus pela palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Fala conosco nessa noite de uma forma tão poderosa que qualquer um que não entende nada saia daqui totalmente, ó Deus, Senhor, iluminado, com um olhar diferente, com um nível diferente, com uma visão diferente, cheio, transformado de uma água viva e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer comigo, amém? Irmãos, existem alguns encontros que eles marcam a nossa vida, sabe? Há conversas que elas mudam o destino da nossa vida. Existem pessoas que você encontrou que mudou a sua vida. Talvez a sua esposa foi uma pessoa dessas. Talvez o seu marido foi uma pessoa dessa. Um encontro que, quando você o encontrou, mudou a sua vida. Talvez um lugar onde você estava e que você procurava um trabalho. Você procurava uma resposta, não sei. Ou talvez lugares que você foi, situações, eventos, episódios que marcaram a sua vida de uma forma tão poderosa que você nunca mais esqueceu daquele lugar. E eu quero falar nessa noite justamente sobre um encontro tão poderoso que marcou a vida de uma mulher, que marcou a palavra do Senhor, o Evangelho, de uma forma muito poderosa. Quando a gente olha para o Evangelho de João, o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. É interessante porque quando você pega o Evangelho de Mateus, ele destrincha a genealogia de Jesus. Ele destrincha a raiz de Jesus, de onde Jesus veio, quem era Jesus, de onde é que ele nasceu, sua família. Por quê? Porque Mateus está falando sobre um evangelho que é apresentado para nós de uma forma onde é importante entender que Jesus, ele é homem, ele veio para morrer por nós como ser humano. O Evangelho de Marcos, ao contrário, ele apresenta Jesus como um cordeiro, como um sacrifício. É onde João Batista, ele fala: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, você vê Lucas preocupado em apresentar Jesus ali, né, como aquele que era o Salvador. Mas quando você olha para João, ele estava preocupado
Eu acho que o Evangelho de João, ele resume a palavra de Deus. Ele é a Bíblia falada para nós de uma forma muito explícita, porque ele resume toda a obra do que de fato Jesus fala. Tanto é que é em João que você vê uma característica diferente de Jesus, não só como um cordeiro, não como um homem, mas João apresenta Jesus de uma forma diferente. Ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado. No princípio era Deus. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e essa carne, que era o Verbo lá no início, ele habitou entre nós. Então João faz questão de mostrar Jesus como aquele que estava desde a antiguidade. Ele era no princípio. Ou seja, a obra de Jesus, ela é eterna na nossa vida. Desde o princípio há algo para nós. E quando eu olho para esse texto, e eu não sei se você sabe, mas esse texto está aqui, apenas aqui em João, exposto para nós, porque é algo que João queria falar para nós aqui. Um encontro ao meio-dia, um sol quente, um horário que ninguém saía naquele tempo, naquela geografia de casa para trabalhar. Um tempo onde as mulheres, naquele horário, já tinham ido buscar água logo cedo pela manhã, quando estava mais fresco. Mas ali estava uma mulher, sozinha, carregando um pote, um cântaro, que a Bíblia fala, um vaso, em direção ao poço de Jacó. E não era por acaso, havia um propósito. E não estou falando de Jesus, havia um propósito daquela mulher estar ali, naquele horário, naquela situação. Porque, na verdade, ela não estava indo apenas atrás da sua necessidade fisiológica de beber água, de levar água para a sua casa, de levar água para a sua família. Mas, na verdade, o que aquela mulher estava fazendo ali ao meio-dia, no sol escaldante do deserto da Samaria, ali no meio daquela terra, naquela geografia, na verdade, o que aquela mulher estava fazendo ali era uma fuga. Ela estava fugindo, porque era o horário onde ela podia evitar os olhares de julgamento, os olhares das pessoas que a condenavam. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Apesar de ninguém saber, apesar de nem mesmo ela saber, apesar dos discípulos desconhecerem aquilo ali, o texto diz que Jesus, com toda a sua agenda, e sabe o que é mais peculiar disso aqui, gente? É porque a história não fala, mas o caminho aonde Jesus ia, para onde Jesus ia, Samaria não era caminho. Vocês estão comigo, gente? Samaria não era caminho, Sicar não era caminho. Quando Jesus, ele está com a sua agenda, e alguém está ali, olha, Jesus, hoje é dia da gente ir para a cidade tal. E aí Jesus vira e fala assim, só que é o seguinte, é necessário que eu passe por Samaria, é necessário que eu passe por Sicar. Aí o cara da agenda de Jesus, olha lá no Maps, no Waze dele, e fala, Jesus, deixa eu te falar, a nossa rota aqui no Waze está dando que nós vamos cortar aproximadamente quase 30 quilômetros, e nós não estamos andando de carro, nós vamos andar de a pé, esse caminho não é o melhor. E Jesus fala, eu não quero o melhor, eu quero dizer para você que é necessário. É necessário passar por Samaria. É necessário passar por Sicar. Ou seja, não era apenas uma questão de caminho, mas era uma questão de necessidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós entendemos a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós paramos de andar por aquilo que é melhor e começamos a andar por aquilo que é necessário. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós paramos de caminhar por aquilo que é bom, por aquilo que é confortável, pelo melhor caminho, pela melhor escolha, e passamos a decidir por aquilo que é necessário. E aí então nós começamos a alcançar a necessidade de Deus. E talvez você me pergunta, pastor, e qual é a necessidade de Deus? A necessidade de Deus, ela está em 3 pontos. Primeiro, onde. Segundo, quem. E em terceiro, o quê. Quando você olha para a necessidade de Deus, ela está escondida nesses 3 fatores. Onde, quem e o quê. Onde é, em que lugar, em qual ambiente, em qual cidade, aonde que nós vamos encontrar essa necessidade. E o segundo é quem é a necessidade de Deus.
E terceiro, o quê? Sabe por quê? Porque a necessidade de Deus, ela acontece onde? Mas a principal e o cerne do coração de Deus é em quem é a sua necessidade. O que independe. Eu não sei se você compreendeu o que eu acabei de falar, mas a necessidade de Deus, ela está escondida nesses três propósitos. Onde, quem e o que. Sendo que onde é aonde Ele quer que você esteja. Quem é quem Ele quer que você alcance. E o que não importa. Não importa. Porque o que independe se você está alcançando quem. É a necessidade de Deus. Deus pode usar inúmeras formas, inclusive uma festa como essa que a gente viu, para alcançar quem Ele quer. Porque o que não importa, sendo que a necessidade está sendo alcançada. Para de focar no que. Tem muita gente perguntando, Deus, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer que atenda o seu propósito, atenda a sua necessidade? E Deus está dizendo, você está fazendo a pergunta errada, porque eu só vou te usar quando você entender que não é sobre o que você tem que fazer, mas quem você tem que alcançar. Alguém está comigo nessa noite? Fala, eu. É nesse momento que você começa a resolver o problema da necessidade de Deus. Irmão, presta atenção, sabe? Deus não criou a mesa para resolver o problema da fome. Deus criou a mesa para promover encontros. Tem muita gente que acha que Deus criou a mesa para resolver a fome. Deus não criou a mesa para resolver fome. Deus criou a mesa para resolver o problema do encontro. Então não é sobre comer o pão. Para Jesus não importa o que. Para Jesus não é sobre comer pão na mesa. Mas toda vez que você viu Jesus sentado numa mesa, para Jesus é sobre partir o pão. Jesus não importa se você está comendo. Jesus está importando se você está partindo. Porque para Jesus não é sobre o que, é sobre quem. Para Jesus não é sobre o que você está fazendo na mesa, é sobre quem está na mesa com você. Essa é a necessidade de Deus. Sabe, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Quem fez a gente comer algo, nos fazendo pensar que eu iria me tornar alguém diferente, quem fez a gente comer algo, fazendo a gente ter a concepção errada de que a partir daquele momento tudo mudaria, tem um nome, e você conhece muito bem esse nome. O nome dele é Satanás. Foi o diabo. Foi o diabo que nos fez comer algo pensando que a partir daquele momento a nossa vida iria se transformar. Não foi assim? Vai lá. Pode comer, porque a partir do momento que você comer, você vai se tornar igual a Deus. A proposta do diabo e a proposta do inimigo é sempre te fazer pensar que a partir do momento que você consome aquilo que Deus colocou como propósito, você se torna. E eu quero dizer, não é isso que vai fazer você ter completude, ter saciedade, se sentir bem, arrancar esse vazio, arrancar essa pobreza de espírito. É por isso que toda vez que o diabo quer enganar alguém, ele não coloca, sabe, algumas coisas a não ser a ideia de que se você fizer, você vai se tornar. O diabo sempre coloca alguma coisa na sua frente para que você consuma pensando que você se torna. Deus, ele colocou o fruto para você pensar sobre o propósito, que era a entrega. Ou seja, está aqui Adão e Eva, vocês não vão comer. Sabe o que era aquilo? Uma entrega. Só que o diabo pega aquilo que Deus coloca como propósito de entrega e coloca na sua mão para que você coma, pensando que você irá se tornar. É por isso que cada vez mais você trabalha pensando que vai se tornar. Você quer ficar rico pensando que vai se tornar. Porque se eu tiver aquele carro, eu me torno isso. Se eu tiver aquela casa, eu estou bem. Se eu me casar, eu me torno uma pessoa feliz. Se eu me separar, aí a minha vida vai ser feliz. Se eu tivesse aquele filho, eu me tornaria alguém melhor, um pai melhor. É por isso que toda vez que o diabo quer te enganar, ele coloca alguma coisa na sua mão, na sua frente, para que você tenha o desejo de comer para se tornar.
É por isso que tem gente compulsiva, comprando, pensando que vai se tornar. É por isso que tem gente que não para em emprego, porque ele pensa que ele precisa mudar do lugar para se tornar. É por isso que tem gente que não para em igreja, porque ele pensa que é mudando que ele vai se tornar. Porque ele não se completa naquilo que Deus fez como propósito. Ele acha que se completa naquilo que ele precisa consumir. Sabe, é por isso que existe um buraco sem fundo, às vezes, dentro de nós. Porque não é sobre comer o fruto, é sobre satisfazer a necessidade de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, é tão interessante porque quando eu vejo essa mulher, eu vejo Jesus mudando a rota, fazendo um caminho maior por uma necessidade. Uma necessidade. E é interessante porque no versículo 9, eu quero que você tenha que ficar com a sua Bíblia aberta, porque é uma mensagem bem expositiva. No versículo 9, a Bíblia fala o seguinte, que a mulher samaritana perguntou, olha só o que ela perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Irmãos, você precisa entender que havia uma distinção muito grande de etnia, aquele povo não se misturava há 70 anos. Samaritanos e judeus não comiam no mesmo prato, não bebiam no mesmo copo, não se falavam, não estavam nos mesmos lugares e nem cruzavam um caminho do outro. Por quê? Porque o judeu acreditava que o samaritano era um povo mestiço, impuro, que cultuava outro Deus, que tinha outras práticas. E de repente, agora Jesus, ele não está simplesmente conversando com um samaritano, mas ele está conversando com uma mulher. E a primeira palavra que sai da boca daquela mulher demonstra ali o tamanho do problema de relacionamento social, de como ela se enxergava na sociedade. Como tu, sendo judeus, pode dar de beber a mim, que sou uma samaritana. Interessante, porque nessa pergunta a gente encontra dor. Como é que você pode fazer isso para mim, uma samaritana? Ela não consegue entender, porque há barreiras que precisam ser quebradas. Há uma barreira social. Sabe, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que havia tantos problemas ali, de gênero, problema de etnia, problemas de tribos, problemas de comidas, porque eles não comiam a mesma coisa, de moral, porque ela era uma mulher, e além de tudo, era uma mulher que estava ali já no seu 6º casamento, já tinha 5 maridos, era uma mulher mal falada, era por isso que ela estava ali naquele horário, naquele lugar, porque ela estava em fuga, uma reputação questionável, o que a colocava ela numa posição tripla de rejeição. Primeiro de etnia, porque eles não se davam como povos. Depois de gênero, porque ele era homem e ela era mulher. E terceiro, porque era moral. Jesus, um homem ali, um rabino, um ensinador da lei. E aquela mulher, uma adúltera. 3 muralhas gigantescas. Aquela mulher estava totalmente isolada, mas Jesus quebra esse isolamento. Quebra esse isolamento. Você olha para esse horário, um horário revelador total do que aquela mulher estava fazendo, ou seja, escondendo. Aquilo ali era a sua estratégia de sobrevivência emocional. Ou seja, eu não posso estar no mesmo horário que as outras mulheres. Eu não sei se você tem conhecimento histórico disso ou do texto, mas quando as mulheres se encontravam no poço, elas conversavam. Talvez era a hora da fofoca delas ali, né? Você viu fulana, beltrana? E era bem possível que era nesse momento que o nome dela era falado. E ela não estava ali, onde todos estavam. Evitando contato, se protegendo emocionalmente. E é nesse poço, onde essas mulheres se encontravam, que ela fazia questão de estar sozinha. Escondendo a sociedade, colocando o seu modo privado de vida. E era ali que ela havia aprendido que era mais seguro se isolar do que enfrentar os olhares de acusação, os olhares de objeção, de culpa, de condenação, de que ela não era ninguém, os sussurros maldosos, os cochichos a respeito da sua reputação. E aí Jesus vem com uma resposta no versículo 7 ao versículo 10. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus se aproxima. E é essa resposta, gente, revolucionária aqui, que quebra todos os padrões sociais daquela época.
quebra todas as objeções que eu acabei de falar. Ele não apenas fala com ela, mas ele pede ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não simplesmente fala, mas ele faz um pedido. Ou seja, ele ainda se coloca num lugar abaixo e fala: você pode me dar de beber? Você pode me dar de beber? E são nessas 4 palavras aqui que Jesus ele destrói séculos de preconceito, pedindo algo para ela, honrando aquela mulher. Ou seja, ele se coloca, além de tudo, gente, numa posição de necessidade diante dela. Trata ela como uma igual, como alguém que tem alguma coisa para oferecer para ele, o que era impensável na cultura daquela época. E aí, se não bastasse isso, ele ainda oferece água viva para aquela mulher. Jesus vai além das barreiras sociais. Ele oferece algo para ela que ela nunca havia imaginado. Uma água que mata a sede para sempre. Uma água que sacia a sede para sempre. E ela, ali, dignificada, não apenas com a presença importante de Jesus, de alguém que tinha discípulos, de alguém que era um Talmud, que era um ensinador da Torá, alguém que fazia discípulos, além de tudo isso, com uma oferta de vida abundante, de água que sacia para sempre. Uma oferta que ninguém nunca tinha ouvido falar naquele tempo. Esse é ou não é um encontro valioso para aquela mulher? Você já se imaginou agora, no lugar dela? Era o dia dela. Era a hora dela. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo Jesus imediatamente quebrando essa barreira que ninguém poderia talvez acessá-la, alcançando aquela mulher, e não apenas isso, dando para ela algo que ela tinha, que lhe faltava, uma sede de descanso. Entenda uma coisa, toda sede de descanso, isso é muito importante você frisar no seu coração a respeito desse texto. Toda sede de descanso é a falta de algum sentido, é a falta de algum propósito. Toda sede de misericórdia, toda sede, sabe, de que eu preciso, eu estou exausto, eu não estou aguentando mais a minha família, eu não estou aguentando mais meus filhos, eu não estou aguentando mais meu casamento, eu não estou aguentando mais esse trabalho, eu não estou aguentando mais esse patrão, eu não estou aguentando mais essa cidade, eu não estou aguentando mais, sabe, eu não estou aguentando, eu estou exausto desse vício, eu estou exausto de tanta coisa. Eu posso te afirmar com todas as letras que toda sede de descanso é a falta de propósito. E no versículo 11, essa mulher fala para Jesus, disse a mulher a Jesus: olha só, Senhor, o Senhor não tem como tirar água desse poço, como é que você pode me oferecer água se nem um cântaro você tem para fazer isso? Você nem tem lugar, você nem tem material para fazer isso. Sabe, a resposta daquela mulher, ela ainda fala: olha, esse poço é tão fundo, como é que você vai fazer para me dar essa água? Esse poço, ele tem muito tempo, ele é fundo. Ele é profundo, como é que você vai tirar a água daí para me dar essa água que nunca mais vou ter sede? Como é que você vai fazer isso? Irmãos, a gente percebe que essa mulher samaritana, ela mostra que havia uma visão prática do que ela fazia todo dia, repetição todo dia: Senhor, tu não tem como tirar a água desse poço fundo. É nessas palavras que a gente encontra aqui um eco na vida dela aqui. Marcada por quê? Por uma repetição diária, todos os dias. A jornada diária de ir ao poço, de uma rotina inevitável. Todos os dias, meio-dia, ela ia ao poço, pegava a água e levava para sua casa. Pesado. De uma forma, no pior momento, no pior horário, se escondendo, numa fuga. Todos os dias essa mulher fazia a mesma coisa. Levantava, pegava o canto, pegava o pote, caminhava até o poço, tirava a água, carregava o peso, voltava para casa. Era um ritual diário que não podia ser evitado. Um trabalho que não se satisfazia permanentemente. Uma realidade frustrante, porque toda vez que ela olhava para aquele pote, para aquele cântaro, ela não lembrava da sua sede, ela lembrava da sua vergonha. Toda vez que ela pegava o cântaro, ela não lembrava da sede, ela lembrava da humilhação de ter que pegar num horário
Ô, gente, você já fez alguma coisa que você teve que fazer de uma forma humilhada, de uma forma que, olha, eu não quero que ninguém me note, eu não quero que ninguém me veja, porque eu estou envergonhado. Isso era uma repetição diária na vida daquela mulher. Ou seja, o trauma que ela vivia não era de um momento, era todos os dias. Ou seja, um pote, um cântaro simbolizava totalmente para ela. O que para muitos era um refrigério de sede, para ela era uma humilhação. Agora faz sentido para você? Um ciclo infindante. Uma busca constante por algo que esgota, acaba e tem que renovar. E aquela condição dela era massacrante. A água que ela consumia hoje tinha que pegar de novo amanhã. Tinha que voltar novamente. E isso ia de uma forma... E sabe que eu olho para esse texto e eu fico pensando quantas vezes que nós temos repetido ciclos na nossa vida de uma forma humilhante, de uma forma catastrófica, de uma forma desastrosa, que tem arruinado, que tem, sabe, que o diabo de fato tem te massacrado, tem te pisado, porque um dia você falhou, você errou, você fez, e você agora é uma vergonha. Talvez você é uma vergonha para sua família, talvez você é uma vergonha para os seus pais, talvez você é uma vergonha no seu casamento, talvez você é uma vergonha para os seus filhos. Talvez você é uma vergonha para o seu trabalho. Talvez você se sente uma vergonha para a sociedade. E todos os dias você tem que se expor nessa vergonha. Você tem que abrir a sua lepra. E todas as vezes que você faz isso, você fala: meu Deus, quando é que essa dor vai acabar? Quando é que eu vou ter que parar de me levantar e ir para aquele trabalho que eu não gosto? Quando é que eu vou ter que parar, sabe, de frequentar aquele lugar que eu não gosto? Talvez a segunda-feira para você é uma tragédia. Por quê? Porque é um ciclo que se repete e você não vê a vida mudar. Talvez estar casado para você é uma tragédia porque você não vê o casamento mudar, você não vê seus filhos mudar, você não vê nada mudando. Talvez, sabe, frequentar uma célula, ir à igreja, talvez seja uma tragédia porque você não vê mudança na sua vida. E você está dizendo: Deus, ano após ano, eu não vejo nada mudando, nada se transformando, a minha vida continua do mesmo jeito. É um ciclo repetitivo e eu estou esgotado. No versículo de número 11, a Bíblia fala: aonde eu posso conseguir dessa água? Ou seja, como é que eu posso fazer para beber essa água que eu não precise passar a vergonha de vir aqui amanhã nesse mesmo horário e me humilhar? Talvez essa seja uma pergunta que você está fazendo para você mesmo há muito tempo na sua vida. Deus, quando é que eu vou parar de tomar esse remédio? Quando é que eu vou parar de viver isso? Quando é que eu vou parar, sabe, de enfrentar o que eu estou enfrentando, sofrer o que eu estou sofrendo? Essa luta interna que ninguém sabe, é escondido. Poucas pessoas sabem, ou talvez realmente ninguém sabe. Ninguém sabe. Talvez você está vivendo um esgotamento, um modo sobrevivência. Essa mulher representa milhões de pessoas que estão vivendo apenas em sobrevivência. Na verdade, nem vivendo, eles estão existindo. Porque não estão prosperando, estão resistindo, estão presas em notícias, estão presas em política. Ai, agora vai soltar, agora vai prender, agora vai fazer, e a sua vida continua no mesmo ciclo repetitivo, do mesmo jeito, e nada mudou. Um dia me perguntaram: o que você acha do político que vai ser preso? Eu falei: eu não acho nada, minha vida não muda aqui. Eu preciso orar por eles, mas o que vai mudar é o que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E você é alguém que está preso em tragédias, em televisão, em um monte de coisa, em noticiários. Tem gente que talvez está presa na pandemia até hoje. Tem gente que está preso no divórcio até hoje. Tem gente que está preso no filho que faleceu, no pai que perdeu, no emprego que não deu certo, na empresa que fracassou, e está num esgotamento de alma. Por quê? Porque está cansado. Não apenas no físico, mas na alma. Irmão, energia gasta, resultado e frustração, e aquilo ali parece que vai, sabe, só te sugando essa energia. Um cansaço de ficar ali buscando água. É interessante que Jesus vem no versículo 13, no versículo 14, e ele fala o seguinte: olha, quem beber da água que eu der, não precisa voltar aqui nesse poço, porque nunca mais terá sede. Porque ele percebe um cansaço. E aí ele vira para aquela mulher e fala: olha, você está cansada, mas eu tenho algo para você que vai te revolucionar. Qualquer que beber dessa água e não tornará a ter a sede.
Dessa água aqui até pode ter, do poço de Jacó até pode ter, mas da minha jamais terá sede. Querido, a água que mata a sede para sempre é uma proposta transformadora de Jesus na mente daquela mulher, porque ele não oferece para ela apenas, algo temporário. Não é algo que, olha, se você vier aqui no culto, se você não for numa imersão, se você passar lá no Legendários, no movimento, no encontro com Deus, você for lá na conferência, não sei das quantas, não, ele fala, olha, se eu te der, nunca mais você vai ter sede. Não é apenas um culto, um lugar, um momento, uma imersão, não, é eu te dando algo direto para você, e a sua sede não apenas será saciada, mas você se tornará uma fonte dessa água. Irmão, isso é algo... Jesus está falando para ela, eu não quero sanar o seu problema, eu quero fazer de você uma solucionadora de problemas. Uma água que não apenas mata a sede, mas elimina a necessidade de ter que voltar no lugar do problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é uma água apenas que vai te dar um refrigério, não. Você nunca mais vai precisar voltar lá. O propósito que vai além dessa rotina massacrante, é isso que Jesus está falando. Olha, eu vou te dar mais do que isso. Eu vou dar sentido na sua vida. Você vai levantar para trabalhar e vai ter sentido, vai ter propósito. Você vai para a tua casa, você não vai querer mais não querer ir para lá, ir para o boteco, ir para outro lugar, não. Você vai voltar querendo estar lá, porque eu vou dar propósito para a sua família. Eu vou dar propósito para o seu casamento, eu vou dar propósito para os seus filhos. Eu vou dar sentido. Tem gente que não vê sentido, que está fraco porque não vê propósito. Cria os filhos porque como se fosse um cargo e um peso. Eu tenho que fazer essa comida, eu tenho que criar esses meninos, tenho que... Não faz sentido, porque você vive um cargo, um fardo, você bebe de uma água que Jesus não está te dando. É o seu esforço, é a sua necessidade. Quando a gente olha para isso aqui, Jesus está oferecendo uma identidade diferente, uma rotina diferente. Deixar a prisão para imergir na missão, para entrar na missão. Eu quero te falar uma coisa, que Deus ele não quer tirar coisas de você. Ele quer transformar o que é prisão em missão. Ele quer transformar o que é peso em algo que é leve. É algo o que era duro em algo que é fácil de acontecer. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Quando a gente olha, presta atenção, é transformar a identidade. Quando você bebe dessa água, Jesus transforma a identidade. Quando a gente olha para Daniel, a gente tem a mania de falar a cova dos leões. Daniel foi jogado na onde? Na cova dos leões. Eu te digo que não. Os leões estavam na cova de Daniel. Eles eram leões famintos até Daniel entrar. A partir do momento que Daniel entrou, quem clamava por Daniel entrar eram os próprios leões. E se alguém jogasse capim lá dentro, eles comiam. Porque quando Daniel entrou, ele trouxe eles para o estado original deles. Porque uma identidade transformada não depende de geografia e lugar. Ele muda o lugar e transforma o ambiente. Não era o José do Egito, era o Egito do José. Quem clamava pelo trono no Egito não era José, era o próprio faraó dizendo: Deus manda um José para sentar aqui e me ajudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O problema é que você tem a percepção de que tem alguma coisa para você, e eu estou te dizendo, tem alguém clamando para você chegar lá. Tem alguém orando para que alguém que tem identidade diferente pise naquele lugar, transforme aquele lugar. Esses dias eu estava escutando sobre isso com meu filho no carro, e ele virou para mim e falou assim: pai, isso quer dizer então que aonde eu for, eu é que tenho que influenciar, eu é que tenho que... Eu falei, é isso mesmo, você entendeu? Essa é a sede de Deus e da verdade que aquela mulher tinha, apesar de tudo, tinha. Ela vira para Jesus e fala: olha só,
Interessante, versículo número 20, né? Quando você olha aqui, a Bíblia fala o seguinte: e disse a mulher: Senhor, eu vejo que você é um profeta. E aí no versículo 20, os nossos antepassados, eles adoravam, né? Eles adoravam neste monte, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. Olha que interessante, quando Jesus traz revelação, olha, você realmente tem um marido, mas esse marido que você tem não é seu, tem 5, você já teve 5, e o que você está não é seu. Quando Jesus traz o divino, quando Jesus traz o profético, imediatamente aquela mulher olha para Jesus e muda o assunto de poço, de água, de tudo, e fala assim: eu estou vendo que o senhor é profeta, e se você é profeta, onde é que eu tenho que adorar? Porque imediatamente, sabe o que ela expôs para Jesus? Peraí, se você me conhece e você é profeta, então por favor, me fala onde eu encontro esse Deus. Apesar das incertezas, havia o quê? Um vazio espiritual. Quando essa mulher samaritana aqui, gente, ela está diante de Deus, ela percebe que ela percebe que Jesus é um profeta. A sua primeira preocupação não foi: me tira desse ambiente de julgamento, me tira desse ambiente de condenação. Não, a primeira preocupação dela é: me leva para o lugar de adoração. Olha só, a Bíblia fala que um dia Jesus virou e falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for... Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, vocês estão mortos aí, vamos lá. Ninguém vem. Eu vi muita gente falando vai. A Bíblia nunca falou vai. Eu te desafio a procurar 300 mil vezes aí. Não tem vai ao Pai, é vem ao Pai. Sabe por quê? Porque o propósito de relacionamento com Deus não é futurístico, é presente. O propósito de relacionamento com Deus não é para ir, é para voltar à origem. É vem ao Pai, não é ir ao Pai. O propósito de relacionamento com Deus não é eternidade, não é quando Jesus voltar, não. É vem ao Pai, porque é de volta à origem. O que aquela mulher queria saber é: aonde que eu posso voltar ao Pai? Aonde é que eu posso voltar à origem? Aonde é que eu adoro a Deus? Eu quero isso para mim. E ela entendeu imediatamente. E havia uma discussão ali, ali, os judeus falam que é ali, sabe, mas ela não se pôs nisso. Ela não se colocou nas tradições contraditórias, na confusão espiritual das duas montanhas que havia em Jezrim e em Jerusalém, porque havia sim essa confusão, mas ela não se coloca nisso. Ela não pergunta qual que é a certa, ela não pergunta qual é o lugar que Deus vai aceitar a minha adoração. Mas Jesus fala: olha, eu quero te falar uma coisa, mulher, vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não é em Jerusalém, não é em Jezrim, não é ali, não é aqui, não é na igreja, não é na rua, não, é em espírito e em verdade. Porque você pode estar dentro de uma igreja com uma banda maravilhosa, um pastor pregando, adorando, sabe, em mentira e em falsidade. Porque não é sobre lugar, é sobre a posição do seu coração. É aí que mostra a diferença. Havia uma fome por busca de Deus. Ela reconhece Jesus como profeta. Havia uma sede espiritual. Sabe, Jesus revelou conhecer a vida íntima dela. Olha, eu sei, mulher, que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem tudo isso, que você tem você já teve 5 maridos, agora você está com um cara lá, só que esse cara nem seu marido é. Sabe por que ela quis adorar a Deus? O assunto mudou imediatamente. Eu quero adorar. Onde é que é esse lugar de adoração? Porque ela viu em Jesus alguém que a conhecia e não a condenava. Porque quando Jesus fala: é verdade, você já teve 5 maridos, e o homem que você mora não é teu marido. Ela olha para Jesus e fala: e você está me dando de beber, e você está conversando comigo, e você está me oferecendo algo que vai sanar, você está me dando atenção, você está me dando moral aqui de conversa, de olhar no meu olho como alguém digno, você está me pedindo um favor.
Jesus está dizendo para ela: é por isso que eu sou o Messias, porque eu olho para você não apesar do seu pecado, eu olho para você não apesar da sua falha, eu conheço a sua história, eu sei todos os maridos que você teve, eu sei tudo que você fez, mas eu estou aqui para te dar de uma água que vai saciar, e você não vai precisar ter o 7º, o 8º, o 9º, o 10º problema. Sou eu que vou acabar com esse ciclo agora, te dando uma água, uma vida eterna. Irmão, isso é incrível. Sabe por quê? Porque só há desejo de adoração, só há desejo de adoração profundo quando eu entendo o que Jesus faz por mim. Sabe quando é que você vai começar a gritar, chorar e berrar? Quando Jesus olhar para você, você olhar para Jesus e falar assim: Ele me conhece e Ele me ama. Ele me conhece e Ele me recebe. Ele me conhece e Ele quer me dar de uma água que me transforma. A sua pergunta ali, ela era sincera, ela era urgente. Aonde é que eu posso adorar? Sede de uma experiência genuína. Foi o que moveu aquela pergunta. Sabe, o problema espiritual, ele vai muito além do local da adoração. É uma busca por algo maior, irmão. Por significado, por conexão, por algo superior. E aí então Jesus se revela. A resposta de Jesus, ela é revolucionária. Ele fala para ela, versículo 21 ao 24. Olha só: mulher, crê que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém você vai adorar o Pai, mas a hora vem, agora é, não é lá, é agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou seja, uma adoração em espírito e em verdade. Essa é a nova revelação para aquela mulher. Como é que eu adoro? Eu vou começar a te ensinar a adorar, mulher. Como? Primeiro, em espírito e em verdade. Ou seja, eu já conheço tudo sobre você. Você não precisa mentir mais quando você for adorar. Sabe, ele revela que Deus, ele não é limitado a um lugar específico, mas ele busca corações específicos. Fala comigo assim: não é sobre lugar específico, é sobre um coração específico. A verdadeira adoração, ela depende não de onde você está, mas aonde o seu coração está. Porque não é ritual. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Ela tinha uma sede, gente. Eu quero chocar sua cabeça agora, mas eu quero que você me perdoe se você entende. Se você não entender, eu te explico depois. Pode me perguntar, me para aqui, eu te explico, eu vou te falar agora. Mas eu preciso te falar isso. Essa mulher talvez é uma das mulheres mais julgadas da Bíblia. Que mulher vagabunda. 6 homens, 6, 5 não é caso não, 5 maridos. E está no 6º e nem casou com ele ainda. Mas sabe o que é interessante? Eu quero chocar sua cabeça agora. É que dos 5 caras que ela se envolveu, e agora ela está no 6º, os 5 ela casou. Porque ela acreditava em casamento, porque ela queria acertar, porque ela queria dar certo. Havia uma sede sincera. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Poderia ter feito ela, você teve 5 casos aí, você teve 5 saidinhas aí. Não, ela teve 5 maridos, gente. Porque cada vez que um não dava certo, ela fala: eu acredito que o próximo vai dar. Eu vou achar alguém que vai dar. Eu não estou falando que isso está certo. O que eu estou dizendo é que havia dentro dela uma sede sincera de estar completa. Porém, nada disso ia satisfazer essa sede eterna. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sabe, quando a gente olha para isso, a história do fracasso dela, é que é doloroso isso aqui. Porque Jesus, ele não pergunta, ele só fala assim: vai lá e chama o seu marido, já sabendo tudo. A resposta dela aqui, tecnicamente, é verdadeira, mas ela é devastadora. Eu não tenho marido. 5 casamentos terminados. Uma busca desesperada por satisfação. Uma mulher que acreditava no casamento, tinha esperança no amor humano. Continuou depois de 5 fracassos. Estava no 6º relacionamento, agora sem compromisso. Mostrando o quê? Sua proteção emocional. Mas e esse 6º? Não, esse 6º eu não casei, porque eu já não acredito mais. Já fui muito decepcionado. Já fui muito arrebentada.
Estou me protegendo. Agora, morando com um homem que ela não era casada com ele, por medo talvez de mais uma decepção, buscando desesperadamente por ser completa, para que a sua vida se movesse. E em cada novo relacionamento que ela tinha ali, ela achava que ia encontrar alguma coisa. Lembra? Ela começou achando que comer do fruto iria tornar ela alguma coisa. É o que a gente faz, né? O dia que eu for um grande empresário, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver condição de viajar com a minha família, o dia que eu estiver bombando, o dia que meu negócio hypar, o dia que eu achar uma esposa, o dia que eu achar um marido ideal, o dia que eu tiver aquilo, aí Deus vai ter feito. Não, Deus não está naquilo que Ele quer que você consome. Deus está no propósito. Deus não está no desejo, Ele está no propósito, na completude. Ela estava buscando no homem só o que Jesus podia dar. Havia rejeição, havia feridas, ciclo de desilusão, abandono, um monte de coisa. Isolamento social, como tinha acontecido, por causa dos seus fracassos. Vergonha acumulada, que mantinha ela presa ali. E aí no versículo de número 16, versículo ao 19, a Bíblia fala, olha só o que a Bíblia fala: vá, chama o seu marido. E Jesus começa a confrontar tudo que ele falava, que de fato você já teve 5, mas agora que ele confronta. Mas entenda uma coisa que é muito incrível de Jesus: ele não a condena. Ele confronta, mas ele não a condena, não a envergonha, não a rejeita. Pelo contrário, ele muda a rota para encontrar aquela mulher. Sabe qual é a revelação profética com amor? É que toda vez que Jesus te encontra, Jesus não está preocupado em te condenar, mas Ele está preocupado em te dar uma água que vai te transformar. Ele demonstra o que? Conhecimento completo. Eu sei toda a sua situação, mas eu não quero te julgar, eu quero te transformar. Ele revela que Ele sabe tudo, mas Ele quer oferecer uma água melhor. E aí Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero te dar uma água que você vai beber e você vai ter um relacionamento eterno comigo. Você não vai precisar mais depender do seu passado. Você não vai precisar mais depender das condenações. Você não vai depender mais do pecado que você fazia. Ou seja, Ele não veio para julgar as escolhas dela, mas para oferecer uma outra escolha que vai transformar todas as outras. Eu sei de tudo que você fez, mas eu quero te dar uma outra escolha. Você quer beber da água que eu te dou? Porque se você beber, todas as escolhas que você fez, ainda que elas tenham consequências, vai ser diferente da agora para frente. Ah, meu irmão, isso é incrível. Isso é incrível. Porque quando Jesus revela, no versículo de número 26, ela fala: Senhor, eu sei quando o Messias vier, e ele vira e fala: olha, não vai vir. Eu sou, é eu que falo com você, eu sou esse Messias. Naquele momento, aquela revelação completamente, instantaneamente transforma, gente, a perspectiva daquela mulher. A identidade dela muda instantaneamente. Aquilo acontece como um piscar de olhos. E agora ela já não é mais definida pelo seu fracasso de relacionamento, de etnia, do povo que ela fazia parte, da raça que ela tinha. Não, agora ela vê como uma filha amada de Deus, conhecida completamente, mas amada incondicionalmente de quem ela era. Que amor é esse? Que amor é esse que essa mulher viu? Que olhar é esse que os 6 homens que ela tinha nunca deram para ela? Que amor é esse? Sabe, é nessa perspectiva que Jesus traz essa revelação, e ela descobre que há uma sede muito mais profunda do que física. Há algo muito mais profundo que Jesus pode dar, que vai satisfazer muito mais do que aquele poço. A vida dela ganha um significado diferente, um novo propósito, uma nova direção. E no versículo 28, a Bíblia fala que naquele momento ela tem um gesto simples, que é o tema dessa mensagem. A Bíblia fala que naquele momento deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi a... O que ela deixou? Por favor, fala mais alto. O que ela deixou? Fala o seu cântaro. Fala o cântaro.
Vamos lá, grita para mim, o cântaro. Fala, ela deixou o cântaro e foi para a cidade, o lugar que ela menos queria estar naquele momento. Ela corre para a cidade aonde ela fugia. Ela vai para o meio da sociedade aonde ela não queria estar, porque agora não era sobre a sua vergonha, era sobre uma nova identidade, era sobre um novo olhar, era sobre uma nova perspectiva, porque alguém olhou para mim diferente. Talvez tudo que você precisa nessa noite é alguém olhar para você diferente, é alguém dizer: eu ainda aposto em você, eu ainda acredito em você, ainda que tudo seja traumatizado, seu passado esteja ruim, você foi abusado, aconteceu tantas coisas, eu olho para você diferente, e eu tenho uma água que você ainda não bebeu, eu tenho um refrigério que você ainda não teve, eu tenho algo melhor que você ainda não experimentou, e você não será mais lembrado pelo que aconteceu, mas pelo que irá de vir. Alguém está comigo aqui nessa noite? Porque Jesus está sentado no poço. Jesus resolveu mudar a direção, a rota, aonde ele iria, só para te encontrar aqui nessa cadeira. Vocês estão comigo, gente? Só para te encontrar aqui nessa cadeira. Nestas poucas palavras, o Evangelho de João registra uma revolução interior. Ela deixa o cântaro, símbolo da sede que tinha dentro dela. Ela abandona aquilo onde ela havia depositado tanta esperança de fugir. Ela sai daquilo ali. Presta atenção, vamos lá, vocês não entenderam nada do cântaro. Olha para mim. Ela abandona o cântaro. O cântaro era como se fosse a máscara que ela ia escondida todos os dias lá no poço e falava: ninguém pode me ver, eu vou beber dessa água. Era o sustento dela, e ela voltava para lá, para dentro da sua casa. De repente ela arrisca deixar o cântaro naquele lugar, sem saber se quando ela voltasse o cântaro estava lá, porque ela não precisava mais de uma muleta, ela não precisava mais de uma máscara, ela não precisava mais de um esconderijo. Ela tinha encontrado alguém que olhou ela diferente. Vamos lá, gente. Eu não preciso disso aqui mais. Ei, talvez você venha na igreja todo domingo e volta com o seu cântaro para casa. Talvez você vai na célula toda terça, toda quarta e volta com o seu cântaro para casa. Talvez você foi em conferência esse ano e voltou com o cântaro para casa. Você está indo no monte chorar, mas está voltando com o cântaro para casa, porque você não tem certeza de que Jesus pode te olhar diferente e transformar o seu passado, aquilo que era triste, em alegria, aquilo que era dor em testemunho, aquilo que era o seu fracasso em um grito de vitória. Ei, Deus está te convidando aqui nessa noite. Jesus está falando: pode ir. Sabe o que é legal? Jesus não manda ela ir para lugar nenhum. Jesus não fala: larga seu cântaro. Não, ela simplesmente, olha que legal, ela simplesmente deixa aquele cântaro ali, dizendo: eu não preciso disso aqui mais. E ela corre com urgência para as multidões. E sabe o que diz o versículo 29? Que ela chega na cidade e ela começa a gritar. Ah! Ela não fala, ela manda. Se fosse hoje, talvez ela tinha disparado nos grupos do WhatsApp, postado no Facebook, feito um stories, feito um reels, publicado, ainda fazendo um tráfego lá, né? Pago. Manda jogar isso. Eu encontrei um homem. Eu encontrei alguém. Vinde, versículo 29, eu não estou mentindo, é a Bíblia. Vinde e vede, tem um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Alguém disse: e daí? Todo mundo já sabe quem você é. Mas ela continua, e sabe o que é melhor? Ele é o Cristo. Eu não sou mais, agora eu fui transformada. Um testemunho simples. Só que, sabe o que é maravilhoso, irmãos? A Bíblia fala que naquele momento há um impacto tão grande que o samaritano sai correndo da cidade e vai até Jesus. Alguém pode dizer assim: mas como alguém acredita numa mulher mentirosa que teve tantos maridos e que agora se escondia? Sabe por quê? Eu posso te afirmar. Sabe por que acreditaram numa pregação tão simples? Eu vi alguém e esse cara é o Cristo. Como que alguém não disse? Ela já mentiu tanto, ela já teve tanto rolo, ainda vão acreditar nela, que tem Cristo aí. Sabe por quê? Porque agora já não era uma mulher escondida, era uma mulher exposta. Toda vez que você expor sua dor, Deus vai transformar a dor em testemunho, a dor em verdade, a mentira em algo que é de fato. Alguém tocou nessa mulher diferente, alguém viu essa mulher diferente.
Sabe, eu acho isso maravilhoso, porque alguém rejeitado pela sociedade se torna um instrumento. E eu quero acabar e terminar agora com uma revelação tão profunda de Deus que eu ouvi aqui nessa tarde. Eu preciso compartilhar para vocês. Nesse meio tempo tudo que a gente ficou aqui, falando sobre esse episódio, aonde estavam os discípulos? Quem se lembra? Lá no início da pregação. Quem se lembra? Aonde que os discípulos estavam, gente? Vamos lá, alguém grita para mim o lugar aonde eles estavam. Na onde eles estavam? Para onde aquela mulher voltou? Os discípulos foram para a cidade e trouxeram comida para Jesus. A mulher voltou para a cidade e trouxe uma multidão para Jesus. Porque a mulher, quando teve revelação do Cristo, teve muito mais percepção da necessidade de Deus do que os seus próprios discípulos. Jesus não queria comida, Jesus queria gente. Vocês estão comigo, sim ou não? Pastor, me prova. Te provo. A Bíblia fala que ele não comeu. E ainda virou para eles e falou assim: eu não quero comida. Quem falou que eu queria comida? Eu não pedi comida. Eu estou satisfeito, porque eu encontrei alguém e é isso que me sacia. Transformação. Vamos lá! Enquanto você tentar atender a Deus com seus desejos, você nunca será satisfeito. Vamos levar comida para Jesus. Vamos fazer um culto legal para Jesus. Vamos tocar uma banda legal. Vamos fazer uma música legal e gravar um CD para Jesus. Vamos trazer um pregador legal para Jesus. Vamos fazer um evento para Jesus. Vamos fazer uma célula. Vamos fazer aquilo outro. E aí eu vou me esforçar. Eu vou dar o meu melhor. Eu não estou falando nada de que isso não é certo. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus não quer o que você tem. Jesus quer ser atendido na sua necessidade. Enquanto você traz pão, tem gente trazendo o que de fato ele quer. Ah, meu irmão, o que eu mais amo no Evangelho é que ele bagunça a cabeça dos religiosos. Jesus ama o que ninguém ama. Jesus quer estar perto de quem ninguém quer estar perto. Jesus tolera o que ninguém tolera. Mas esse cara aí, rapaz, ele é chato demais. É maconheiro, esse caboclo, nossa, essa menina, não dá trabalho demais. Jesus fala assim: é esses que eu quero. Manda pro poço porque eu tenho água para ela. Manda pro poço porque eu tenho água para ele. Manda pro poço porque é aqui que eu vou resolver o problema dele. É aqui que eu vou resolver o problema dela. Os religiosos, eles olham para isso e falam: pelo amor de Deus, esse cara não. Jesus está dizendo: é esse cara que eu quero. Vamos lá, gente. Uma garrafa vazia foi o símbolo da necessidade daquela mulher, abandonado. Ela simplesmente deixou lá e correu. Ela não precisava mais dela. Eu quero te fazer um desafio aqui nessa noite. Quantos cântaros você vai deixar aqui hoje? Quantas garrafas vazias você vai deixar aqui hoje? Sabe quantas garrafas vazias você vai deixar aqui nessa noite? Pastor, eu vou deixar essa garrafa vazia. Sabe por quê? Porque eu não preciso voltar lá para encher. Eu já estou saciado. Eu fui pleno. Sabe, talvez essa garrafa aqui, ela é cheia de pornografia. Talvez essa garrafa aqui, ela é cheia de um dinheiro ilícito. Talvez essa garrafa aqui é cheia de amores, prazeres, boates, bebidas, drogas, festas. Talvez essa garrafa aqui é cheia de religiosidade. Ah, mas isso aí não é de Deus. Um dia alguém falou para mim assim: tem de legendários, o negócio não é de Deus. Eu falei: irmão, se é de Deus, assim, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus está movendo e eu quero estar onde Ele está movendo. Eu estou movendo lá. Mas só tem gente doida, então tá tudo certo. Porque Jesus só precisa de gente que precisa dele. Não fala não que compra briga comigo, irmão. Nossa, eu fico louco. Bem, na verdade, nada que os outros... Sabe, se tem gente só aplaudindo, eu tenho preocupação. Mas quando o pau quebra é porque Deus está no meio. Eu estou disposto a comprar a briga pelas samaritanas e não pelos fariseus.
Jesus está procurando samaritanos aqui nessa noite. Deus está procurando samaritanos aqui nessa noite. Sabe o que eu mais ouço? Eu vou nesse trem aí, porque se aquele cara foi e tá daquele jeito, eu preciso desse trem aí. É o testemunho da samaritana. Mas essa mulher não é que tinha 5 maridos, por que ela está rindo? Por que ela está exposta? Alguma coisa ela viu que eu não vi. Você pode fechar os seus olhos agora, levantar no seu lugar, levantar suas mãos. Eu ainda não terminei, eu quero 5 minutos com você.